avante, pois os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão, cansados, tristes, sem alento, deixai de lamentar, por vós está Jesus o Mestre, porque desanima os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Jesus está conosco sempre, na luta contra o mal. Coragem, pois, irmãos, avante, na obra sem igual. Os que confiam no Senhor obterão vigor, forças novas hão de ter, subirão até as alturas, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, andarão alegres sempre, correrão sem se cansar, correrão e sem fadiga, como águias voarão. Amém. Pode sentarem, amados. Convido-os a todos que abram vossas Bíblias para a leitura da noite. Salmo 146. Salmo 146. Diz assim, amada palavra de Deus: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em que não há salvação. Sai o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus.
O que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém, amados? Que Deus esteja nos dando sabedoria para compreendermos e aplicarmos a palavra de Deus diuturnamente em nossas vidas, amados. Sabendo que Deus é todo poderoso, onisciente, onipresente e que tudo pode. Temos que crer, ter fé em Deus e confiar nele. Amém? Abrindo o quadro de oportunidades, vamos começar as crianças. Samuel. Na sequência, Laura, Luiz, Fernando e Gabriel. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que o levou a seu Filho entregar, para os salvos levar para si. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justos veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelos servos chamar. Ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus, porque seus pecados, qual grande montão, vendavam-lhe entrada nos céus. Ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Mas pelo seu sangue Jesus expiou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer? Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Ó, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Ó, crê nesse amor sem igual. Oi, boa noite, eu vou cantar firme da promessas. Firme da promessa de Jesus, meu mestre. Firme
firme, firme da promessa de Jesus. Fernando. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler Salmos 4, versículos 7 e 8. Amém? Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Amém? Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler João 3, 16 ao 17. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Convidar agora a Messi. Boa noite, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem em Lucas, capítulo 9. Do versículo 24 a 27. Amém? Lucas, capítulo 9, do 24 ao 27. Assim está escrito na palavra de Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Continuando com o quadro Oportunidade, convido agora o irmão Severino Alves, que estará louvando. Boa noite, amados. É com grande alegria que estou aqui mais uma vez para louvar a Deus. Amém? E no 62, nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo. Nome bom,
doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance, quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Oh, que nome tão precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável, é Jesus amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Convidamos agora a União Feminina. Firmado em Jesus.
Amém. Concluindo o quadro de oportunidades, convido a todos que fiquemos de pé, onde iremos apresentar sacrifício de louvor, sacrifício com devolução dos dízimos e oferta para os amados membros da igreja. Convido o irmão Francisco Rosa, que está nos dirigindo. Após o canto do irmão, convido o Daniel Ferreira para vir à frente orar, após terminar o hino. Vamos, irmãos, abrir os vossos cantores cristãos no hino 123, Bendito Cordeiro. Ao momento que nós entregamos nossos dízimos e oferta, louvaremos este hino. Amém? Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis desse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite aos que acompanham através das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para glorificar o nosso Deus
nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Curvamos nossas cabeças e temos um momento de oração. Senhor Deus, ó Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para glorificar o Teu nome, ó Pai. Abençoa, ó Pai, todos que estão aqui presentes, Senhor, como também, ó Pai, a Tua obra, seja aqui na cidade de Soledade, nas cidades circunvizinhas, e em todo local que seja pregado o verdadeiro Evangelho, Senhor. Abençoa também, ó Pai, esse momento de hoje, a mensagem que há de vir, faz com que aplicamos em nossas mentes e em nossas vidas, Senhor. Abençoa também, ó Pai, a família de cada um que está aqui presente, faz com que todos que não tenham conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, da verdadeira Evangelho, que venha a ter, Senhor. Em nome do Teu Santo Filho, nós Te oramos e Te agradecemos por tudo. Amém. Pode sentarem, amados. Pastor Anísio, com a palavra. Boa noite. Uma alegria imensa estarmos reunidos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a palavra do nosso bom Deus. Amém? Eu estou muito feliz hoje à noite com uma presença ilustre em nosso meio, né? Não está nos visitando, mas está vindo mais uma vez à casa do Senhor. Eu estou até emocionado, né, Carol? Seja bem-vinda, Deus lhe abençoe. Eu, nos últimos dias, tenho convidado e ela tinha me dito que vinha, e graças a Deus, ela está ali, pertinho de Michele. Amém? Quero parabenizar a Michele pelo espírito acolhedor, né? E estar com ela ali ao lado, certo? Que Deus a abençoe. Amém? Você é sempre muito bem-vinda aqui, minha filha. Amém? E como eu digo a todos os jovens da igreja, né, eu chamo todos de meus filhos. É exatamente esse o sentimento que eu tenho para com vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém, meus irmãos? Irmãos, agradecer a Deus pelo grande período que tivemos de conferências. Nós nunca tivemos aqui na igreja 2 semanas em que estivéssemos inteiramente tendo trabalho todos os dias, não é? Nós tivemos desde da Escola Bíblica de Férias até domingo passado em Campina e aqui também, trabalhos intensos para a honra e glória do nosso Deus. E foi muito bom esse tempo, muitas literaturas do Evangelho foram espalhadas, não é? Aqui em Soledade, talvez aproximadamente 4.000 literaturas foram entregues entre convites e folhetos, porque muitas vezes a gente entregava o convite e o folheto, não é? Eu acho que nós nunca também entregamos tantos convites como fizemos dessa vez. Isso é louvável, o trabalho que a igreja fez para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Eu estou orando, nós estamos tentando receber aproximadamente 10 caixas de Evangelho de João e Romanos e mais 20.000 folhetos, certo? Nós vamos pagar apenas o frete, mas mesmo o frete está um pouco alto e o irmão que gerencia esse envio, ele está tentando meios alternativos, né? E vamos orar para que surja um meio alternativo aí. Se você tem alguém que trabalha com caminhão, que você conhece, que vem de São Paulo para cá, vamos organizar, porque nós podemos trazer muito material. Se nós tivéssemos digamos assim, um transporte desse que viesse de lá para cá, a gente poderia dobrar. Em vez de 10 caixas, a gente poderia trazer 20, 30 ou 40 caixas, e em vez de 20.000 folhetos, a gente poderia trazer 50.000 folhetos ou 60.000 folhetos. Então, vamos orar por isso, amém? Que Deus nos ajude nisso. Irmãos, a necessidade de despertarmos do sono e seguirmos em frente fazendo a obra do Senhor, amém? Eu acho que as conferências nos mostrou essa necessidade e vamos seguir em frente, amém? Sábado tem à noite
Reunião das mulheres na casa da irmã Neide. Amém? Eu quero um amém da mulher. Amém? A mulher que disse amém é porque vai. Amém? Se você disse amém é porque você vai, né? Amém? Bom, esse sábado à tarde nós vamos fazer evangelismo, viu? Vamos entregar a literatura. Eu vou estar avisando no grupo, mas eu quero que todos já estejam desde já avisados. Quem pode vir? Se você é salvo, você pode vir, amém? Vamos escolher a área da cidade e vamos fazer casa a casa, certo? Vamos fazer isso. Eu quero, até o final do ano, entregar um folheto em cada casa da cidade. Eu acho que a gente consegue isso, amém? Eu não sei, eu vou até pedir para a Neto ver lá na prefeitura quantas casas tem na cidade, Neto. Pode ver isso para a gente? Pronto, para a gente fazer esse trabalho casa em casa, amém? Estava conversando com o irmão Alexandre, breve estaremos anunciando o encontro de casais, amém? Eu queria fazer um encontro de casal bem bacana, sabe? Eu queria fazer um encontro de casal esse ano tão bom, tão bacana, que esses meninos aí que estão namorando, esses que têm já uns 3 anos de namoro, 3 e meio, né? Esses que, rapaz, vamos casar ligeiro, porque é bom, né? Então vamos orar por isso. Eu vou conversar com os irmãos para a gente tentar fazer esse trabalho para a honra e glória do nosso Deus, amém? Peço aos irmãos também para orarem pelo trabalho em João Pessoa. O mês começa amanhã, final de semana que vem eu não irei, porque temos atividades aqui, inclusive esse trabalho de evangelismo. No outro final de semana, é o final de semana do Dia dos Pais, né? Então vamos pensar em algumas coisas especiais para os pais também. Então eu não irei. No outro, aí sim eu irei a João Pessoa. E eu quero, junto com o irmão Zé Carlos, visitar alguns bairros, para vermos um lugar onde a gente possa começar. Amém? João Pessoa é muito grande para a gente estar com a igreja na cabeça, não é? Um dia aqui, outro dia acolá. Eu estou de olho em Jaguaribe. É um bairro lá chamado Jaguaribe, não é? Eu estou de olho nesse bairro. E estou orando também por uma propriedade que tem lá, certo? Eu não vou adiantar, porque eu não tenho muitas informações ainda, mas tem um terreno lá que dá para colocar uns 3 prédios desse dentro do terreno, sabe? E eu estou assim, eu estou paquerando com esse negócio lá, sabe? Tá entendendo? Eu descobri que tem esse espaço lá e assim, rapaz, que espaço bom para a gente começar uma igreja. Amém? É muito bom, um espaço muito grande, rua larga, casas bonitas ao lado, assim, um negócio bem bacana mesmo, sabe? Porque uma coisa que eu já descobri com essa igreja aqui, vocês já viram que nós somos um templo pequeno? No sábado das conferências. Tudo bem que a gente podia ajeitar mais, as cadeiras estavam muito distantes uma da outra. Mas vocês já perceberam que no dia que vem todo mundo da igreja, a gente já tem um problema como estacionar os carros? Vocês estão entendendo? Então, quando a gente pensar, vamos construir uma igreja, a gente tem que sempre pensar num terreno maior do que esse aqui. Amém? Amém. Vamos trabalhar. Orem nas vossas orações secretas. Senhor, aquele terreno lá em Jaguaribe, se é a tua vontade. Se não é, porque o Senhor tem algo melhor para a gente. Amém? Vamos orar por isso. Eu estou orando para darmos uma andada por lá, conjuntamente com o irmão Zé Carlos, e se for a vontade perfeita de Deus, nós nos encaminharmos naquela direção. Amém? Estive olhando também em aluguel lá na região, tudo é acima de 1.000 e alguma coisa, não tem nada de 1.000 e pouco, é tudo de 1.000 e muito, não é? Certo? Tudo é de 1.000 e muito. Eu disse, rapaz, esse bairro aqui, vamos ver, é tudo de 1.000 e muito, mas, bom, Deus é bom, amém? E Deus atende as nossas orações, não atende?
Amém? Vamos orar. E orar por salvação de almas, principalmente, e por firmeza dos crentes, para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Orar por Juazeirinho, orar por Juazeiro do Ceará, Juazeirinho, Gurjão, Esperança, João Pessoa, Porto do Sauípe, e onde há pessoas pregando a palavra de Deus. Oremos incessantemente por Fabrício e Inácio, lá em São Paulo, a maior cidade da América Latina, a maior cidade do Brasil. Tem lá um grupo de 5, 6 irmãos trabalhando, que Deus possa, dentro daquele universo de pessoas, chamar pessoas para a salvação eterna através do trabalho daqueles irmãos. Amém? E pelo trabalho de cada um de vocês no distribuir de folhetos, e pelo trabalho que dá o sustento de vocês, que coloca o pão na mesa para a honra e glória de Deus. Amém? Feitas essas considerações, vamos para 2 Timóteo, capítulo 2. Sim, temos aí também 15 de novembro, é isso? Encontro das Mulheres. Primeiro sábado de dezembro, né? Nós talvez possamos vir a ter 2 palestrantes, certo? Orem por isso, amém? Provavelmente, ou estamos encaminhando nessa direção, se for assim a perfeita vontade de Deus, amém? Sim, esse menino é muito eficaz e eu tinha esquecido. Essa semana eu recebi esse texto. Jeremias 29, 7. Olha só que interessante. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Na realidade, esse texto nos ensina a orar pelo lugar onde nós estamos. Porque se o lugar onde nós estamos estiver em paz, nós teremos paz. Então, olhando para esse texto, eu tenho tido o desafio no meu coração de orar pelo meu país, de orar pelo meu estado, de orar pela minha cidade. Amém? Se o nosso país estiver em paz, nós teremos paz. Se o nosso estado estiver em paz, nós teremos paz. Se a nossa cidade estiver em paz, nós teremos paz. Amém? Então, que esse texto possa falar aos nossos corações nesse sentido de estarmos orando pelo torrão onde nós estamos habitando. Amém? Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, inicialmente versículo 15, e depois versículo 19 em diante. A palavra de Deus diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Todavia, versículo 19 agora. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Amém? Que Deus aplique, irmãos, o texto que acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Meus amados irmãos, iniciando pelo versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amados irmãos, a palavra de Deus, quanto mais nós lemos, mais nós percebemos que ela não é um livro casuísta, que ela não é um livro onde Deus não intervém. A palavra de Deus é um livro que nos ensina a orarmos pedindo, sendo sabedores que Deus é um Deus capaz de atender
os nossos pedidos. Amém? Nós podemos ver isso na palavra de Deus, nós podemos ver isso do livro do Gênesis ao livro de Apocalipse, Deus atendendo oração. Isso implica dizer que Deus olha e percebe as nossas ações. E esse texto pelo qual nós estamos iniciando hoje à noite diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura. A palavra de Deus está dizendo procura. Todos nós sabemos o que é procurar. Nós já perdemos alguma coisa e saímos a procurar. Você perdeu um botão que estava colocando na camisa, você perdeu a agulha que estava usando, você perdeu uma moeda, você perdeu a carteira, você perdeu. Recentemente nós perdemos a chave do carro. Quando nós perdemos alguma coisa, nós saímos a procurar. Nós saímos a procurar. Então, nós sabemos o que significa procura. Não há a necessidade de uma intervenção de um profissional da língua portuguesa para me ensinar, para vos ensinar o significado da palavra procura. Apresentar-te, você também sabe o que significa apresentar-te. Você sabe o que é você se apresentar em um determinado lugar. Você marca com o Severino Alves para cortar o cabelo e você precisa se apresentar lá para ele cortar o seu cabelo. Se você não se apresentar lá, ele não vai conseguir cortar o seu cabelo pela internet, nem vai fazer algo, eu não sei nem como, para cortar o seu cabelo. Ou você está lá, ou ele não corta o seu cabelo, a não ser que você, indelicadamente, corte a sua cabeça e mande só a sua cabeça para ele cortar o cabelo, mas não vai servir de nada. Ele vai cortar o cabelo só para deixar você bonito para ser enterrado. Ou melhor, cabelo cortado, né? Irmãos, eu acho que seria muito chato para o irmão Neném cortar o seu cabelo com a sua cabeça fora do pescoço, né? E eu ficar, mexe para cá, esse é um negócio meio, assim, meio bizarro, certo? Nem ele vai conseguir cortar o seu cabelo por telepatia. Então, você sabe o que significa apresentar-se. Ir até um determinado lugar. No princípio aqui, a irmã Adeilma estava dizendo que se apresentou essa semana no Detran para receber a sua habilitação. Ela foi até lá, apresentar-se para fazer algo, para fazer um trabalho. E o Senhor está dizendo para nos apresentarmos a Deus aprovado. A criança vai para a escola e no final do ano ele traz o boletim: mãe, pai, eu passei, eu fui aprovado. Nós sabemos o que é isso. O Senhor está dizendo para nós nos apresentarmos aprovados. Não reprovados, mas aprovados. Aprovados como obreiros que não têm do que se envergonhar. Obreiros que não têm do que se envergonhar. Não tem uma mácula que lhe envergonhe. Como obreiro, como um trabalhador que não tem do que se envergonhar. Obreiro é aquele que faz a obra. Aqui nós temos obreiros de várias funções. Nós temos aqui obreiros que trabalham com a educação, obreiros que trabalham com beleza, obreiros que trabalham com fotografia e outros obreiros que trabalham com marcenaria, obreiros que trabalham com vendas, obreiros. E esses obreiros, eles, a profissão deles, eles se, usando uma palavra comum aqui, fulano se garante ou não. Beck se garante advogando, Nenê se garante cortando o cabelo, Jane se garante dando aula, Neto se garante trabalhando como eletricista, Rian se garante fazendo as vistorias lá. Ou seja, pessoas que estão aprovados. E nós precisamos estar aprovados para a obra do Senhor. E aí ele dá um ponto para a aprovação. Essa aprovação, ela vem a partir do manejo, do saber manejar a palavra
da verdade, de saber manejar a espada. Nós tivemos aqui a ilustração da espada, né? O pastor Brian foi lá em Antônio fez uma espada e ele usou aquela espada aqui como uma ilustração. Manejar bem a palavra da verdade. Irmãos, aqui manejar bem é saber esquartejar bem, é saber dividir bem. E o melhor exemplo que nós temos para isso é daquele homem que cuidava dos sacrifícios no templo em Israel. Aqueles homens, eles partiam tão eficazmente um animal que depois, se alguém levantasse a acusação, a família do judeu lá, do Jacó, não sei das quantas, ofereceu um sacrifício impuro. O animal tinha uma deficiência no braço direito. E então, aqueles homens que trabalhavam com esses quartejados animais, eles podiam pegar os ossos daquele animal e reconstituir osso por osso, em lugar por lugar. O novilho, eles esquartejavam tão bem que depois eles poderiam montar o esqueleto do novilho osso por osso. Esse aqui é o melhor exemplo que nós temos de manejar bem algo, de repartir bem algo, certo? Por uma aplicação ao estudo da palavra de Deus, esse texto é aplicado ao dispensacionalismo, às 7 dispensações. Você dividir a Bíblia corretamente. Quando eu me converti lá nos idos do ano de 90, o pastor Antoniel me ensinou algo bem interessante. Ele disse: meu filho, nós estudamos a Bíblia dividindo, não é somando, é dividindo. Ou seja, a Bíblia é dividida em 7 dispensações. Eu fico abismado quando eu vejo alguém olhando para o Velho Testamento e diz: o Velho Testamento é a lei. Isso é a raiz de muitos erros. Lá no Velho Testamento você tem quantas dispensações? Quantas dispensações há no Velho Testamento? Só a lei? Não. Lá no Velho Testamento você tem a inocência, a consciência, a promessa, o governo e a lei. Inocência, consciência, promessa, governo e lei. 5, né? 5 dispensações. Você tem lá a lei, mas antes da lei, você tem inocência, consciência, governo, promessa e lei. Para colocar na ordem certa. Lei veio 430 anos depois da promessa. Vocês estão percebendo? Em cada uma dessas dispensações você tem uma figura central, sendo que na inocência e consciência a figura central é o próprio Adão. Certo? Depois nós vamos ter a figura de Noé, depois nós vamos ter a figura de Abraão, depois nós vamos ter a figura de Moisés. Aí os que não sabem manejar bem a palavra da verdade, lei, não é lei. A lei veio 430 anos depois da promessa, e antes da promessa houveram outras 3 dispensações. Então, repartir bem a palavra da verdade, para o obreiro não ser envergonhado, é conhecer esses detalhes e ter a capacidade de analisar onde foi, quando foi, para quem foi. Algo que foi para a promessa é diferente de algo que foi para a lei. A nossa igreja não cobra, não pede, não intimida com questão de dízimos.
nós ensinamos o que a Bíblia diz a respeito, mas eu tenho muito tempo de pregação e eu acredito que eu preguei 2 ou 3 vezes no máximo sobre esse assunto. Mas eu estou usando aqui como uma figura, como um exemplo. A maioria das pessoas diz, não, o dízimo é da lei. Agora, se o dízimo é da lei, por que foi que Abraão devolveu o dízimo? Se Abraão nada tinha a ver com a lei. Abraão nunca ouviu falar na lei. Abraão não sabe da existência da lei. Abraão não sabe da existência da lei. Abraão é a figura central da promessa. A promessa veio 430 anos depois. Porque você vê uns incautos, latindo aí, gritando, esperneando, sem saber o que está dizendo. Sem saber o que está dizendo. Então mistura as coisas e dá errado. Para você fazer uma mistura, você precisa saber o que está misturando. Por exemplo, aqui nós, quase todos nós aqui no Nordeste, quando podemos comprar, nós gostamos de colocar um pouquinho de charque no feijão, na sopa, vamos dizer no feijão. Você pega meio quilo de feijão e taca 1 quilo de charque dentro. Eu acho que não vai dar muito certo, vai ficar bem salgado. Vai ser demais, não vai, Ney? Vai ser demais, certo? Alguém vai ficar com a pressão alta com isso. Então, para você misturar as coisas, para ela dar certo, você tem que ter muito cuidado. Então, essa turma aí sai misturando alho com bugalho e fica igual uma feira de mangaio, né? Onde tem de tudo e tudo fora de ordem. A Bíblia é um livro de ordem. Então, manejar bem a palavra da verdade é saber exatamente onde foi, para quem foi, quando foi. E aí nós temos um outro exemplo de pessoas que não sabem colocar as coisas na ordem escriturística. Quando começou a Igreja de Cristo? Os teólogos de coisa nenhuma, os sabichões, os camaradas cheios de dedos, eles já começou em Atos capítulo 2. Você pega Atos capítulo 2 e você não tem absolutamente nada em Atos capítulo 2 que fale de início de igreja. Deus sabe o significado da palavra princípio. E Deus sabe o que foi feito primeiro. Deus tem sabedoria na sua fala, quando ele diz que o homem foi feito primeiro de quê? A mulher. Certo? Deus sabe, e Deus diz nas Escrituras que ele colocou primeiramente na igreja apóstolos. Logo, a igreja tem que ter começado quando ele colocou os apóstolos na igreja, e não depois, nem antes. Porque tem uma teoria que diz que Cristo fundou a igreja, depois botou os apóstolos. Cristo fundou a igreja sozinho, depois botou os apóstolos. Mas a palavra que Cristo usa é eclésia, congregação, assembleia. Então nós precisamos entender esses pequenos detalhes para a gente não sair criando pensamentos esdrúxulos a respeito das Sagradas Escrituras. Então reparta bem a palavra. Então, a Igreja de Cristo começou antes da cruz. Por que antes da cruz? Porque antes da cruz ele diz, edificarei a minha igreja. Antes da cruz ele diz, não, mas edificar é futuro. A palavra de Deus diz, edificai-vos uns aos outros. A palavra de Deus diz, amor edifica. Ou seja, a iocodomés usado lá tem uma indicação do constante sentar de pedras em algo que já existe. E aí lá um pouquinho à frente, no mesmo livro de Mateus, ele diz que quando o irmão tiver problema com outro irmão, ele chama, ele vai lá, ele e o irmão tentem resolver, se não leve 2 ou 3, se não resolver, dizei-o à igreja. Será que Cristo vai dizer à igreja, se não tem igreja para dizer? Cristo estaria pregando peça nas pessoas, fazendo coisa de mau gosto? Não, nada disso. Então nós precisamos, irmãos, entender sobre repartir a palavra da verdade.
seguindo o texto, ele vai dar uma exortação no versículo 19 àqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus, eles têm um fundamento. Fundamento, nós usamos no nome da nossa igreja a palavra fundamentalista. Nós somos uma igreja que cremos no fundamento. Nós somos uma igreja que acreditamos que nós estamos plantados em algo. Nós não somos uma igreja que está à deriva. Nós não somos uma igreja que está solta, desraigada. Nós somos uma igreja que está amarrada a alguém, que está lançada sobre um fundamento e que esse fundamento é quem nos mantém e quem nos segura. Foi tema das nossas conferências o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 7, que diz: enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graça. Isso aqui é a palavra enraizados. O que é que acontece com uma criança pequena? Que facilmente um dente amolece e não precisa ir para o dentista, né? A mãe, o pai, o avô, o tio, ou às vezes até ele mesmo, puxa e sai. Não acontece isso? Por que acontece essa facilidade nessa extração da primeira dentição de uma criança? Por quê? Não tem raiz. Coloquialmente é chamado de dente de leite, não tem raiz. Agora, o dente de um camarada como o irmão Neto já tem raiz, não já? Não é mais fácil de tirar. Está enraizado. Está lá dentro do osso, a raizinha. Puxa. E tem gente que quando extrai um dente, passa 2, 3 dias cuspindo sangue, doente. Não acontece isso? Porque foi a raiz. Agora, alguém aqui já fez canal? Quase todo mundo já fez um canalzinho no dente, né? O médico faz aquela, pega o negócio assim, eu disse que agora não é mais assim não, né? Quando eu fiz era assim. Suzana fez um dia desse, que agora é de uma vez só. Mas o que é que ele faz? Ele coloca lá uns parafusinhos para ficar um fundamento artificial. Ele não tira o dente e cola o outro lá assim, não. Aí é dentadura, né? É a chapa presa com orégano. Não é orégano, não é. Orégano é um negócio de fazer comida, rapaz. Certo? Né? Quando eu não era crente, eu tinha um amigo e ele tinha uma esposa, e às vezes a gente saía e estava nos cantos assim, ele fazia assim, ela fazia assim, aí botava no copo, né? Aí fazia, botava para se beijarem. Não tem fundamento, essa aí não tem fundamento. Não, mas isso era pura verdade, né? Vamos aqui, copo a copo, se beijar. Não tem fundamento, certo? Mas quando você faz o canal, fura lá e coloca a base, fica enraizado. Aqui nesse tempo foi cavado uns buracos aqui, ali, para essas colunas serem plantadas dentro. Aí veio lá o camarada com a massa de brita e de cimento para dar sustentação. Então nós estamos enraizados. Nós estamos enraizados em quem? Nós estamos enraizados em quem? Eu não vi. Estamos enraizados em quem? Cristo. Nós não estamos enraizados em um pensamento humano.
nós não estamos enraizados em um fundador humano, nós não estamos enraizados em um credo humano, nós estamos enraizados em Cristo, nós estamos confirmados em Cristo. O versículo anterior diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele, enraizados e edificados nele. Amados irmãos, todavia o fundamento de Deus fica firme. O fundamento de Deus é Cristo. Não pode ser posto outro fundamento. Paulo nos ensina, na sua epístola aos Coríntios, sobre isso, que Cristo é o fundamento. Que Cristo é o fundamento. Atos, Lucas, escrevendo os Atos dos Apóstolos, cita a Pedro, que diz que Cristo é a pedra principal da esquina. Mas Paulo diz, no versículo 11 do capítulo 3 de 1 aos Coríntios: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Irmãos, tem pessoas aí que estão fundamentadas em Constantino, estão fundamentados em Martinho Lutero, estão fundamentados em John Wesley, estão fundamentados em João Calvino, estão fundamentados em José Smith, estão fundamentados em Ellen White, estão fundamentados em homens, estão fundamentados em homens. Tem a turma que tem o seu fundamento na Rua Azusa, e de lá para cá isso tem se multiplicado, mas nós estamos fundamentados em Jesus Cristo. E eu quero dizer, nós, todo aquele que crê, que confia em Cristo como único e todo suficiente Salvador, esse é um dos nós. Às vezes as pessoas não entendem o que nós estamos dizendo e dizem: o pastor está dizendo que só é salvo os membros da Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. Não. Essa igreja não salva ninguém. Nós que cremos em Jesus como único e todo suficiente Salvador, nós estamos fundamentados em Jesus. Amém? Nós estamos fundamentados em Jesus. Meus amados, o nosso fundamento é Cristo. Todavia o fundamento de Deus fica firme. Agora, esse fundamento tem um selo de qualidade. Esse fundamento tem um selo de qualidade. Um selo. Você sabe o significado de um selo, né? Eu estava até pensando em fazer um selo aqui para a igreja, para quando o pessoal mandar carta, mandar com: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Igreja Batista Bíblica. Tem um custo, depois eu vou ver o custo. Seria interessante, né? Por exemplo, quase ninguém manda mais carta, mas o fórum ainda manda correspondência, algumas instituições mandam, né? E, assim, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Igreja Batista Bíblica Fundamentalista de Soledade. Certo? Irmãos, selo. Eu vi um dia desse o irmão John Lennon, ele manda às vezes algumas fotografias, mas ele manda com um código, né? Que tem um código lá, uma espécie de selo, para que aquela foto não seja revelada, que não é mais revelada, agora é impressa, certo? Se ela for impressa, vai aparecer aquele selo lá, que diz: essa foto foi impressa sem o prévio pagamento a John Lennon. É isso que o selo está dizendo. Não é isso? Então nós sabemos o que é selo e o que não é selo. Lá na sua casa, você vai no contador da Energisa, tem um selo lá. Agora, o crente que está fundamentado em Jesus, ele tem um selo. E o selo é: o Senhor conhece os seus, amém? O Senhor lhe conhece. O Senhor lhe conhece, amém? Irmãos, é uma grande coisa ser conhecido pelo Senhor. É uma grande coisa ser conhecido pelo Senhor. Há uma grande diferença quando você diz:
eu conheço fulano, se fulano é importante na sociedade. Você está enaltecendo. Agora, quando ele diz, fulano eu conheço, é meu amigo, é diferente. A palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece. O Senhor, meu Salvador, me conhece. O Senhor, seu Salvador, lhe conhece. O Senhor conhece os seus. O Senhor conhece os seus. O Senhor Jesus Cristo ensina-nos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Onde você estiver, Jesus lhe conhece. Onde você estiver, Jesus lhe conhece. Eu vou pedir permissão a vocês para fazer um arremedo de uma contação de anedota, coisa para a qual eu sou muito ruim. Meu pai era bom nisso, eu não. Mas meu pai, ele era um grande contador de história, e ele contava anedotas para a gente para passar o tempo. Naquele tempo, você não tinha... Eu nasci no mato, na minha casa não tinha luz elétrica, não tinha muitas atrações, e eu tive o privilégio de ter a atração de diversão lá em casa para a gente, era meu pai. Meu pai, ele cantava, tocava, contava história, fazia 1001 coisas. Ele tocava com uma caixa de fósforo, com a bacia. Bom, e aí ele contou uma vez uma história, que um camarada, e ele dizia até o nome do camarada, né, tinha feito um acordo com a morte. A morte tinha vindo buscar o camarada, e o camarada disse, não, dona Morte, vamos fazer assim, 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 me dê mais 2 anos, tal, tal. E aí a Morte foi e disse, tá bom, daqui a 2 anos eu volto e venho lhe buscar. E então, quando o camarada pensou que não, foi 2 anos tão bom, que ele queria mais. E aí, chegando o dia, na Morte vim buscá-lo, ele cortou o cabelo, 0, neném. Arrumou a máquina, passou na cabeça, 0. Vestiu uma calça curta, uma camisa. E tinha um menino jogando bola na frente da casa. E ele disse, vou me misturar com esse menino. Quando a morte chegar, ela não vai me conhecer e eu vou ficar vivo. E assim ele fez. E joga a bola para cá, e joga a bola para cá, e joga a bola para cá, e então a morte chegou. E a morte foi na casa do indivíduo e perguntou por ele. Disseram, ele não está. E a morte coçou a cabeça, olhou para um lado, olhou para outro, olhou para aquele menino, cabelo 0, já que ele não está, eu vou levar aquele menino grande ali. E levou o danado. A morte não o conhecia, mas levou o cabo certo. Isso é só uma anedota para a gente criar aqui uma figura de que engana-se tolos, mas Cristo não se engana, Ele lhe conhece, Ele me conhece. Amém? Cristo nos conhece. Cristo sabe quem nós somos. Cristo sabe quem nós somos. E Ele diz, as minhas ovelhas, eu as conheço, e elas me seguem. E elas me seguem. Bom, aqui o texto de Paulo, e tem alguns sabichões que diz que Cristo e Paulo eram oponentes. Diz que Cristo é Cristo e Paulo é Paulo, e que Paulo não ensina nada do que Cristo ensinou. Aí olha só o que Paulo diz. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. O Senhor conhece os que são seus. Paulo está ensinando a mesmíssima coisa que Jesus ensinou a respeito dos seus. O Senhor conhece os que são seus. E o que é que os seus fazem? E qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. O Senhor conhece os seus, isso é o lado, como se for uma moeda, o selo, cara e coroa. O Senhor conhece os seus, a cara da moeda. E os seus, ou seja,
E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade, a outra coroa. Esse é o selo, com duas faces. O Senhor conhece pastor Anísio, o Senhor conhece Rejânio, o Senhor conhece Severino, o Senhor conhece John Leno, o Senhor conhece Luan. Isso é ponto. O Senhor nos conhece, amém? E qual é o outro ponto? Que Anísio, Rejane, Severino, John Leno, Luan, apartam-se da iniquidade. Esse é o selo do Senhor para a honra e glória de Deus. A palavra de Deus nos ensina que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas fazem parte do passado. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Eu não sei que horas são, alguém poderia me ajudar? 8h52, ainda tem uns minutinhos. Eu ia até brincar, só, se já passa de 9h05, vocês façam assim, né? Aí eu ia fazer um pouquinho para cá. Irmãos, essa semana eu disse, mas eu estou com uma saudade de pregar, que faz tanto tempo que eu não prego. Irmãos, o Senhor conhece cada um de nós. E aqui está dizendo, a Bíblia está dizendo, o Espírito Santo está dizendo. E nós vimos o julgamento de Deus sobre um rei de Israel que não quis ouvir a palavra de Deus e foi buscar outra palavra de um outro Deus fora do Deus de Israel. O Senhor está dizendo, aparta-se da iniquidade. Agora, aqueles que se apartam da iniquidade, eles são galardoados por Deus com o carimbo de utilidade. Crente não perde salvação de forma nenhuma. Porém, ele pode se tornar um inútil. A palavra de Deus diz que quando o sal torna-se insípido, serve para quê? Para ser jogado no monturo e ser pisado pelos homens. A palavra de Deus aqui está nos dizendo, ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Há muitos anos atrás, eu repliquei aqui, o estudo não era meu, por isso eu repliquei, um estudo de um camarada chamado Lourinaldo. Lourinaldo tem uma particularidade bem interessante. Ele estava conversando com a gente assim, fazia, dá licença. Deixa eu sair ali, né? Começava a conversar de novo, dá licença. Era muito... Tem um nome, flatulência, né? E ele criou um estudo bíblico bem interessante, que era sopa. Quando você fala sopa, o que é que vem na sua cabeça? Na panela, né? No prato. Nas casas mais chiques, né? Bota uma bacia assim, aí uma conchinha pequenininha. O camarada vai e bota numa vasilhazinha assim, que fica em cima do prato, né? Certo? Lá em casa eu vou direto no prato mesmo, muitas vezes eu vou direto na panela mesmo, né? Algumas vezes Suzana ajeita assim, a mesa fica bem bonita. Eu fico até encabulado, né? Porque eu sou meio beradeirão, meio matuto. Sopa no pinico. Sopa no pinico. Imagine, notadamente aqui as irmãs são ótimas cozinheiras, né? Sabem fazer comida muito boa, notadamente Neide, Magna, a irmã Eliette, irmã Ritinha, todas, Socorro, todo mundo, Deus, todo mundo sabe cozinhar muito bem aqui. Até Beck sabe fazer uma sopa boa. Certo? Então vamos fazer uma Beck como figura. Beck prepara uma sopa de costela maravilhosa. E aí nós estamos na reunião dos homens. Aí Beck diz, olha pessoal, vamos lá para casa porque eu fiz uma sopa para vocês. E quando nós chegamos lá na casa de Beck,
Diana não está em casa, obviamente, se ela estivesse em casa ela não ia deixar acontecer um negócio desse. Corre Beck, rapidamente, arruma 3, 4 pinicos, bota em cima da mesa, joga a sopa dentro e diz, vocês podem comer. Você ia comer essa sopa? Mas Beck ia dizer, não, gente, esses pinicos é bem novinho. Mas não ia dar muito certo, né? A mulher está dizendo, eu acho que os homens comiam, viu? A mulher que está tudo fazendo assim, se fosse a união feminina, acho que eu errei. Era para eu ter colocado aqui a união feminina como exemplo. A mulher tudo fazendo assim, os homens. Irmãos, há vasos para honra, e o pinico não é um troço que você bota em cima da sua mesa, né? Fato, você bota uma travessa bonita, você bota um conjunto de mesa bonito, você bota um jarro de flor bonito, você bota vocês não lembram, só que eu e Beck e Severino Alves, e vamos lembrar, sabe o que é um caminho de mesa, né, que tinha antigamente de crochê? Olha, tem um bem novinho aí dizendo que sabe, ó, Beck, tá vendo aí? Caminho de mesa, bota um caminho de mesa em cima da mesa para ficar bonito. Mas você não faz isso depois que joga aquele caminho de mesa. Como é que chama hoje esse negócio, hein? Passadeira. Bota uma passadeira na sua mesa, aí você joga um jarrão de flores bem bonito ali, né? Você não bota o capitão de jeito nenhum. Bota? Não bota. O capitão pode ser bem novinho, mas você não bota. Porque o capitão não é exatamente um vaso para a honra. Não é exatamente um vaso para a honra. Eu lembrei disso hoje, eu vendo um garotinho lavando a louça, né? Ele botava o prato no vaso sanitário e dava descarga. E tirava. Botava o prato e tirava. Disse, olha aí, a sopa no pinico. Irmãos, aqueles pratos não estavam muito bem limpos, né? Ou pelo menos se você chegasse naquela casa e visse o menino, aquele vaso foi instalado agora, estava novinho. Você visse aquela pia de lavar louça ali, você não ia comer naqueles pratos. Certo? Então há vasos para honra e vasos para desonra. Você vai se apresentar aprovado como obreiro para ser um vaso para a honra, ou você vai apresentar-se reprovado para ser um vaso para desonra. Não, eu vou dormir e o Senhor vai decidir isso. Às vezes o irmão Ademir tem uma frase muito inteligente. Ele diz, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Às vezes a gente escuta coisas que se escuta, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Não tem coisa que você escuta que... O camarada diz, se Deus quiser, eu vou para a igreja. Se Deus quiser, eu vou domingo para a igreja. Eu fico pensando. Alguém já leu em Hebreus? Quem já leu o livro de Hebreus todinho? Uma coisa boa. Quem não leu, leia, viu? É um ótimo livro para exercício mental. É um ótimo livro para cultura bíblica. É um livro que faz um cruzamento de muitas informações. Tem tantas informações ali que se você for ler para ler mesmo, você vai ter hora que você diz, rapaz, que livro, hein? Aí lá diz o seguinte, para não abandonar o quê? Congregação, como é costume de alguns. Se eu não venho para a igreja, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo o quê? Abandonando a congregação. Mas pastor, só foi uma vez, só foi 2 vezes, só foi 3 vezes. Se você não vem para a igreja, você está abandonando a congregação. E Deus diz para você não abandonar a congregação. Deus diz para mim não abandonar a congregação. Então, Deus, não é Deus de duas conversas. Se Ele diz que é para eu não abandonar, é porque eu devo ir. Amém? É vontade perfeita dEle, revelada nas Escrituras, que nós nos juntemos para adorá-lo. Vontade dEle. Então, meus amados irmãos, nós precisamos sermos vasos para honra. Versículo 21 diz o seguinte, de sorte que se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para honra, será vaso santificado, será vaso idôneo para uso do Senhor e preparado para toda a boa obra. Então, aqueles que conhecem o Senhor, que são conhecidos do Senhor, que estão fundamentados no Senhor, que estão enraizados no Senhor, eles sabem que há dois tipos de instrumentos: instrumento para honra e instrumento para desonra. Você não pode usar um instrumento para honra de forma desonrosa. Não pode. E você não pode ser um instrumento para desonra. Deus não lhe salvou para isso. Deus não nos salvou para isso. Você sabia que o inferno, o cão, o diabo, ele se alegra quando vê o crente na lama? Quando vê o crente controlado pelo mundo? Quando vê o crente andando como se fosse um mundano, como se não fosse um salvo? É aquela historinha da banana, né? O que vale é o que está dentro da casca. Mas ninguém compra banana pelo que está dentro. Compra pela casca. Você olha para a casca. Chega na feira, está aquela banana bem pretona lá. Você vou comprar isso aqui que vai passar a semana todinha. Não passa. Você está jogando seu dinheirinho fora. Certo? Não é só o que está dentro. A forma como você se apresenta. Deixa eu dar um exemplo. Acho que Beck estava na FAP, vestido igualzinho um advogado, não era? Muitos anos atrás, acho que foi Aí ele estava lá, bem arrumado, você estava de paletó, aí ele ia saindo. Aí ia saindo um figurão lá, um médico parece, ou era alguém, uma figura lá da FAB. Aí viu o Beck bem vestido, aí disse, está indo para onde? Estou indo para tal lugar. Ah, eu vou também. Quer uma carona? E Beck foi de carona para essa figura. Agora imagine se Beck tivesse com a camiseta regata, com um short, desse short de jogador de futebol. Tu acha que, com um bonezinho assim para trás, tu acha que aquele camarada ia oferecer carona a ele? Não oferecia. De jeito nenhum. Então nós devemos mostrar por fora aquilo que nós somos dentro, amém? Preste atenção na expressão. Nós devemos mostrar por fora aquilo que nós somos dentro, amém? Ninguém que marca uma sessão de foto com John Lennon vai desarrumado, vai? Fazer uma merchandising para a Larissa. Se for desarrumado, pode chamar a Larissa para fazer uma maquiagem, né? Ela vai lá e cobra, viu? Mas é isso. Marca com o fotógrafo para ir para o estúdio. Só quer ir arrumado, quer ir bonito. Se está com cabelo grande, é homem, passa lá em Severino, corta o cabelo. Eu já fiz merchandising demais aqui, viu? Eita, rapaz. Hoje o negócio aqui está... Se ajeita e vai. Eita, a barba tem que tirar. Aí tira. Mas só para as coisas de Deus que você vai ser relaxado, é? Que eu vou ser relaxado? Que nós vamos relaxar? Não, irmão, nós somos crentes. Nós devemos viver como crentes, devemos nos vestir como crentes, devemos conversar como crentes, devemos dar um testemunho de crentes, amém? Isso é salutar para que sejamos santificados, idôneos e vasos para a honra. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Já leram o livro de Jó?
Tem um povo aqui que já leu o livro de Jó. Ontem, na gincana dos jovens aqui, fiz 22 perguntas. Não erraram uma. Rapaz, eu fiquei impressionado. Acertaram tudinho. E hoje aqui, ó. Lê um livro já, tem gente aí, ó. Já li, graças a Deus. Lê de novo, leia mais uma vez, leia mais uma vez. Irmãos, Jó, que vida honrosa. Deus se gabava, o senhor me perdoe, eu vou usar esse termo aqui. Deus se gabava do servo Jó. Irmãos, se Deus olhar lá para o céu para a gente, rapaz, o diabo vai lá, rapaz, aquela igreja lá de soldado, não sei o que, aí Deus, você viu lá meu servo Alexandre, você viu lá meu servo Beck, você lá viu meu servo Antônio, você viu lá meu servo Severino, você viu lá meu servo Zico, você viu lá minha serva Anália. Lembra-se lá do princípio, obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Amados irmãos, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, das iniquidades, será vaso para a honra, santificado, ou seja, separado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você foi salvo. Nós fomos salvos para sermos usados pelo Senhor. Amém? Deus vai nos usar. Deus quer nos usar. Ele quer nos usar para ganharmos essa cidade para Ele. Ele quer nos usar para ganharmos esse estado para Ele. Ele quer nos usar para sermos referência para Ele. Amém? Amados irmãos, essa pequena igreja, nessa pequena cidade, tem se tornado referência para muitos. Mas nós podemos e devemos melhorar. Devemos elevar o padrão sempre. Devemos elevar o padrão sempre. Como diz o corinho, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Sempre crescendo. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, irmãos. Oração, leitura da Bíblia, oração. Leia a Bíblia em espírito de oração. E nós seremos, irmãos, vasos para a honra, vasos santificados, vasos idôneos para uso do Senhor, preparados para toda boa obra. Meus amados irmãos, que o Senhor Deus trabalhe em nossos corações e que nós possamos envergonhar o adversário. Amém? Que o adversário não tenha nada do que nos acusar. Por causa da nossa maneira de viver. Por causa da maneira de viver que agrada a Deus. Amém? Que Deus nos ajude a sermos, de fato, tais vasos para a glória dele. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar com uma breve oração.